Bom, gente, hoje a gente vai falar de afonia, tá? Ou como a gente conhece mais aqui no Ocidente, ficar rouco, né? Ficar sem voz. Por que que isso acontece? Segundo a medicina chinesa, é claro. Então vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que entender essa situação para o mundo ocidental, né? Então, por que que as pessoas hoje ficam sem voz, né, no mundo ocidental? Ou porque a gente tem um hábito, né? Algum hábito, por exemplo, se você fumar, você pode desenvolver essa tendência a ficar sem voz, né? Ou, por exemplo, se você vai num show de rock ou um show de qualquer coisa e grita durante 6, 8, 10 horas seguidas, né? E isso também pode fazer com que você fique sem voz. Olha que interessante. Primeiro aí já tem uma das respostas que a medicina chinesa nos entrega, que é basicamente o que, gente? Um esforço além do normal, tá? Do pulmão. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Qual que é, gente, a visão da medicina chinesa quanto a rouquidão, quanto a ficar sem voz? Primeiro que rouquidão e ficar sem voz é um pouquinho diferente, tá, galera? A rouquidão é quando você ainda tem voz, né, mas ela tá aquela voz rouca, sem imitar isso não. E quando você está sem voz, quer dizer que você não sai nada. Show? Então, basicamente, galera, isso é um enfraquecimento do pulmão. Por quê? Porque o pulmão, gente, cuida da nossa voz, beleza? Enquanto o coração cuida da língua, tá? E da nossa fala, veja bem, o coração cuida da fala, o pulmão cuida da nossa voz, da entonação, tá? E da altura dessa voz, beleza? O coração, ele pode também se manifestar, beleza? Por exemplo, se você tiver um calor no coração, você pode ter sim uma fala muito alta, mas normalmente é mais uma fala agitada. Beleza? Uma fala rápida do que uma fala alta. Se você tem deficiência de Qi, do pulmão, a sua fala vai ser mais tranquila, mais para dentro. E as pessoas não vão se incomodar com a altura do seu som. Se você tem uma plenitude do pulmão, que é o meu caso, você fala assim, tá vendo? Pra fora, forte, alto. E cada pessoa, gente, dependendo do Qi do pulmão, tá? Dependendo da condição que está o aquecedor superior, que envolve pulmão e coração, vai falar de uma certa forma. Isso, gente, é muito reconhecido pelo diagnóstico da medicina chinesa. Olha que coisa interessante. Há 3.000, 4.000 anos atrás, os médicos chineses já prestavam atenção na forma como cada paciente falava, andava, sentava, se comportava. Por quê, gente? Porque tudo que está dentro se manifesta fora. Então, para a medicina chinesa, gente, existe Yin dentro do Yang e existe Yang dentro do Yin. Isso basicamente nos fala que se você tem alguma deficiência ou alguma desarmonia interna, ela vai sim se manifestar no seu ambiente externo. E aqui eu estou falando tanto ao seu entorno, né, como por exemplo no seu quarto, como também, gente, no seu corpo, né, no seu planeta. Show? Então vamos voltar ao pulmão. Fato é então, gente, que a afonia é uma deficiência do pulmão. Mas deficiência de quê, Yuri? Bom, agora que nós vamos explorar, que agora começa a ficar interessante. Porque para a medicina ocidental, gente, só tem um motivo, tá? Que é o desgaste das cordas vocais, né? Então você está desgastando ali essas cordas e em algum momento ou outro essas cordas podem ressecar ou podem inflamar um pouco, tá? E por isso não vibram da forma correta e aí o som não sai. Show? Ótimo. Compartilhamos na medicina oriental, na medicina chinesa, né, mais especificamente, um pouco dessa visão. Só que a medicina oriental ela entende que não são as cordas só que ficaram ressecadas. Foi o pulmão que ficou sem energia, tá? Ou sem nutrição, para energizar ou nutrir essas cordas e para que a voz volte a acontecer. Show? Então veja a diferença. A medicina ocidental foca mais nos sintomas, enquanto a medicina oriental, a medicina chinesa, vai focar mais na raiz. Tá? E basicamente, gente, a gente pode entender então que é uma deficiência de Qi do pulmão ou uma deficiência de Yin do pulmão. E agora nós vamos diferenciar as duas. O que é o Qi, gente? O Qi é a energia. Né? O Qi é a camada mais superficial, vamos dizer assim, do corpo. Né? Antes de você entrar na matéria, antes de você penetrar na pele, você tem que penetrar o quê? O Wei Qi,
que é como se fosse o nosso escudo de proteção natural, né? Criado pelo pulmão, inclusive, tá? Esse Wei Qi é literalmente uma barreira, gente, de proteção energética, né? De calor, de magnetismo, de eletricidade, de tudo isso, tá? Show! Então, a primeira coisa que a gente desgasta, galera, quando a gente começa a desgastar alguma coisa, é o Qi, beleza? Por exemplo, você vai num show, como a gente tinha falado, você berra nesse show 8, 10 horas direto. O que você está fazendo? Você está pegando o Qi do seu pulmão e botando ele para fora através de um grito, beleza? E isso é muito bom. Só que, em exagero, isso vai o quê? Desgastar o Qi do pulmão. E você vai ficar com menos Qi no seu pulmão, menos energia no seu pulmão. O que pode acontecer no outro dia quando você acordar? O pulmão pode não ter energia para nutrir uma estrutura que é uma estrutura que ele é responsável, que são as cordas vocais, certo? Ah, Yuri, não, mas eu não tive afasia, eu tive sinusite. Pode ser também. Por quê, gente? Porque o nariz, tá, também é uma estrutura de responsabilidade do pulmão. Ah, Yuri, no outro dia eu acordei com uma dermatite. Pode ser também, porque a pele também é uma estrutura de responsabilidade do pulmão. Então todas as estruturas de responsabilidade do pulmão ficarão afetadas pela deficiência de Qi no órgão pulmão. Show? Isso é muito interessante, gente. Porque isso vai além do sintoma, isso vai até a causa. Beleza? Show! Então isso pode ser por uma deficiência de Qi, de energia, e aí provavelmente você gritou e desgastou então a energia do seu pulmão, mas daqui a algumas horas ou alguns dias, essa energia vai ser reposta. Por quê? Porque está no nível energético, gente. Então, fica muito mais fácil de você tratar. Qualquer coisa que esteja no nível sutil é muito mais fácil de tratar do que uma coisa que está no nível físico. Show? Ótimo. Mas vamos dizer que não foi isso. Vamos dizer, cara, que você teve um choque emocional. Tá? Você teve um choque emocional. E o que é um choque emocional, gente? A gente já estudou. É o fígado que fica estagnado, né, e gera calor. Então o choque emocional em si é a estagnação própria do fígado. Fechou? Na hora que te dá o choque, o Qi do fígado estagna. Quando ele estagna, é como se fosse um motor que estivesse ligado, mas alguém estivesse segurando ali o pistão desse motor. O que vai acontecer com esse motor? Vai esquentar. Beleza? Ótimo. Esquentou, esse calor vai ter que sair para algum lado. E aí, gente, esse calor do fígado pode atacar todos os órgãos, praticamente, basicamente. E vamos dizer que esse calor do fígado vai lá e ataca o pulmão. Olha que interessante. Então o calor do fígado vai estar atacando o que do pulmão? O yin do pulmão, né, gente? Porque o yin é a matéria e o calor consome a matéria, o frio. Show? Então esse calor vai subir e vai atacar o yin do pulmão. E aí você imagina que isso acontece 1, 2, 10, 20, 100, 1000 vezes. Tá, 1000 exagerei. Mas vamos dizer que acontece, sei lá, 100 vezes. Até, gente, chegar num ponto em que o yin do seu pulmão foi tão gasto, tá? Que de um dia para o outro você acorda sem voz. E isso é uma situação muito mais complicada de tratar, tá? Do que uma situação de desgaste do Qi, da energia. Por quê, gente? Porque aí pode ter afetado a estrutura, o yin. O que eu quero dizer com isso? Ah, Yuri, então afetou o pulmão? Sim, mas pode ser que o pulmão cuida de várias estruturas no corpo. Todas essas estruturas, inclusive o pulmão, compartilham do mesmo yin, do yin do pulmão. Beleza? Então, se você desgastou o yin do pulmão, ele pode, gente, em detrimento de criar uma doença muito mais séria no próprio pulmão, ele pode não nutrir essas estruturas com o yin correto. Compreende? É como se existisse, por exemplo, um X de yin, 100 yin ou 10 yin. 10 yin é o que o pulmão tem. Você for lá e queimou 5. Show? E ele usava 6 para o pulmão e 4 para as estruturas externas. O que ele vai fazer? Ele vai danificar o próprio pulmão para conservar a voz? Não vai. Né? Ele vai ter que realmente danificar a voz para conservar o pulmão. E é isso que acontece. Show? E aí você pode ter um problema, então, de afonia de fala por deficiência de yin do pulmão. Pode não ser um choque emocional, tá, gente? Pode ser simplesmente que você é um fumante, por exemplo. Se você for um fumante, você está o quê? Adicionando calor e toxinas ao seu pulmão, todos os dias. Beleza? Esse calor e essa toxina vão fazer o quê?
vão drenar o rim do pulmão, não é? Porque calor drena o quê? Matéria, consome matéria. E ao longo de muitos e muitos anos, cara, esse rim vai ficar insuficiente para nutrir, então, as cordas vocais e as outras estruturas do pulmão. Vejam bem, gente, que eu falo cordas vocais e outras estruturas do pulmão, porque cordas vocais, gente, é um negócio sério. Ok. Mas tem coisas muito mais sérias que podem acontecer por uma deficiência de rim do pulmão. Como, por exemplo, gente... Enfim, não vou entrar nesse assunto agora não, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com meia hora. Mas eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, tá? O que a deficiência de rim do pulmão pode causar? Beleza? Pode causar, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido aqui, um enfisema pulmonar, tá? Isso é uma doença causada por deficiência de rim. E de ti também, né? Do pulmão. Então, gente, vejam bem, como a gente pode conservar muito bem a nossa voz, né? Que isso eu acho que é o principal. Se você tem afonia, se você perde a voz com facilidade, se você tem rouquidão com facilidade, vou te dar a receita mágica aqui. Perfeita. Pera, mel e nozes. Isso mesmo. Você vai comer uma perazinha no seu café da manhã, com um pouquinho de mel por cima e algumas nozes trituradas. Show? E você vai ver que se você é uma pessoa que tem rouquidão muito fácil, você vai começar a comer isso todo dia de manhã e a sua rouquidão vai parar de aparecer. Tá? Ou vai diminuir a intensidade, ou vai diminuir a duração. E se você continuar fazendo isso por semanas, meses, anos, até o seu rim do seu pulmão ficar perfeito, a rouquidão nunca mais vai te acompanhar. Olha que coisa maravilhosa. Por causa de uma pera, do mel e de umas nozes. Incrível, né? A natureza é incrível, gente. A gente é que não sabe se tratar por ela, infelizmente. Show? Então, um forte abraço, paz e bem, e fiquem com Deus.